Namastê. Salmo 78. História da ingratidão de Israel. Ode sacra de Asaf. Escuta minha lei, povo meu, presta atenção às palavras de minha boca. Vou abrir a boca para uma parábola e expor enigma do passado, o que ouvimos e aprendemos, e o que os pais nos contaram. Não os ocultaremos aos seus descendentes, mas o transmitiremos à geração seguinte, os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele fixou uma regra em Jacó, estabeleceu uma lei em Israel, mandou os nossos pais que ensinasse aos filhos, para que a geração seguinte as aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando crescido, os transmitisse aos próprios filhos, para que pusesse em Deus sua confiança, e não esquecesse os feitos de Deus, mas guardasse seus mandamentos, para não tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, gente de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, porque não guardaram a aliança de Deus, recusando seguir a sua lei, esquecer os seus feitos e as maravilhas que os mostrara. Ele fez prodígio à vista de seus pais. Na terra do Egito, na região de Tânis, dividiu o mar para fazê-los passar. Deteve a água como em represa. De dia guiava-os por de uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu no deserto as rochas e lhe deu de beber mananciais de água. Do rochedo fez jorrar riachos. Fez correr água como rios. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Em seu coração puseram Deus à prova, exigindo alimento a seu gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Deus é capaz de servir à mesa no deserto? É verdade que ele bateu na rocha e logo brotou água, jorrando torrentes? Mas conseguirá ele também fornecer pão, prover de carne seu povo? Por isso, ao ouvi-lo, o Senhor se indignou, ateou-se fogo contra Jacó. Sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tinham fé em Deus e não confiava em seu socorro. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná para eles comerem, e deu-lhes trigo do céu. Cada um comeu o pão dos fortes. Enviou-lhes víveres com fartura. No céu, ele desencadeou o vento leste, e por seu poder fez soprar o vento sul. Fez chover sobre eles carne como poeira, aves como a areia do mar. Fê-las cair no meio do acampamento, ao redor de suas moradas. Eles comeram e se fartaram, satisfez-lhe a varosidade, com avidez mal saciada. Ainda tinha alimentos na boca, quando caiu sobre eles a ira de Deus, semeando a morte entre os mais valentes deles e abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, pecaram novamente e não acreditaram nas suas maravilhas. Fez definhar os seus dias como um sopro e seus anos de repente. Quando Deus os dizimava, eles o procuravam. Arrependiam-se, voltaram-se para ele. Recordavam-se que Deus era sua rocha, que Deus o Altíssimo era seu redentor. Mas com a boca os enganavam, mentiam-lhe com a língua. E seu coração não era leal com ele. Eles não eram fiéis na sua aliança.
Ele, contudo, misericordioso, perdoava a culpa e não os destruía. Muitas vezes reprimiu-se na cólera e não acendeu todo o seu furor. Recordando-se de que eram carne, um sopro fugaz que não retornava. Quantas vezes lhe foram rebeldes no deserto e ofenderam sua solidão. Voltavam a pôr Deus à prova, a provocar o santo de Israel. Não se recordaram daquela mão que um dia os resgatou do adversário, quando realizou seus sinais no Egito, seus prodígios nas campinas de Tanes. Converteu-se em sangue os seus canais e os arroiou para que não bebessem. Enviou-lhe mosca que os molestassem e as rãs que os afestassem. Entregou às lagartas suas colheitas e os gafanhotos os frutos do seu trabalho. Com granizo destruiu suas vinhas e com a geada seus sicômoros. Entregou seu gado ao granizo e aos raios seus rebanhos. Descarregou sobre eles o ardor da sua ira e a cólera, o furor, a indignação. Uma legião de mensageiro da desgraça abriu caminho à sua ira. Não os poupou da morte, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da fertilidade nas tendas de Cã. Fez partir seu povo como um rebanho e as conduziu como ovelhas para o deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua direita adquiriu. Expulsou diante deles nações e, por sorteio, lhes repartiu o patrimônio. Instalou em suas tendas as tribos de Israel. Rebeldes, eles puseram à prova o Deus Altíssimo e não guardaram suas prescrições. Desertaram e atraiçoaram como seus pais. Falharam como um arco frouxo. Irritaram-no com seus lugares altos. Procuraram-se ciúmes com seus ídolos. Deus ouviu e se indignou, e repudiou Israel com veemência. Abandonou a morada de Silo, a tenda que levantara entre os homens. Entregou ao cativeiro o símbolo do seu poder, o seu esplendor às mãos do adversário. Submeteu seu povo à espada, irritando contra sua herança. Um fogo devorou os jovens, e as suas virgens ficaram sem canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada, e as viúvas não os prantearam. Então o Senhor despertou como de sonolência, como um guerreiro aturdido pelo vinho. Golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmia eterna. Rejeitou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá e ao monte Sião que ele amava. Construiu seu santuário alto como o céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o do curral do rebanho, do cuidado das ovelhas. Levou-o pastorear Jacó, seu povo, Israel, sua herança. E ele os apresentou com coração irrepreensível, e com a perícia de suas mãos os conduziu. O Salmo 78, a história da ingratidão de Israel. Esse salmo nos relata toda a história, desde o princípio da criação da humanidade,
da Bíblia, né, da palavra do Criador, ele vem nos relatar também que até hoje somos ingratos ao nosso Criador. Aqui fala que são eventos da história de Israel, a misericórdia de Deus e a infidelidade do povo. Procura tirar ensinamento para o presente e para o nosso futuro. Muito obrigada.